Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito, lições de vida com Deus. Eu dei uma sumida aqui do canal, nas últimas semanas não teve vídeo porque o meu microfone quebrou e eu estava esperando entrar uma verba para comprar um novo. E comprei, chegou no sábado passado, mas ainda assim eu não gravei porque eu estava um pouco desalinhada na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, tinha algumas coisas fora do lugar. E aí eu pensei, se eu gravar desse jeito, vai estar desalinhado, é melhor não gravar. E eu sei que daria tudo errado, então eu não gravei. Usei o tempo do sábado justamente para que Deus me alinhasse, e Ele me alinhou, me mostrou onde eu estava errando. E o vídeo de hoje nasceu desse alinhamento. Eu acredito que o que Deus falou pra mim no sábado não pode parar em mim, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? No sábado eu comecei a fazer o meu devocional e fiz algumas perguntas pra Deus. E entre elas estava essa pergunta: o que é que eu tô fazendo de errado? Porque eu sabia que estava empacando alguma coisa ali que não tinha a ver com Deus, tinha a ver comigo, com o desalinhamento comigo. Então eu fiz essa pergunta para Deus: onde é que eu estou errando, Senhor? E uma das coisas que a gente precisa ter consciência de quando a gente faz perguntas para Deus é que Ele vai responder, sim, mas a maioria das respostas dele não é o que a gente espera, é o que a gente precisa. E já começa daí. E uma das respostas que Deus me deu dentro de um texto que eu vou ler para você daqui a pouco foi: volte a depender de mim. E essa frase, ela começou a se desdobrar em muitas revelações, entre elas o quanto que eu estava assumindo o lugar de Deus e estava sendo autossuficiente na minha vida em muitas áreas que deveriam estar sob o governo de Deus. Então Deus começou a me mostrar que eu tinha roubado a coroa dele e o cetro dele e estava governando certas áreas da minha vida que era para ele estar governando. Eu assumi o controle, sendo que não era para eu estar governando aquela área, entende? E eu vou começar justamente por aí, porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente começa a assumir o lugar de Deus, a assumir o governo, o controle de coisas que não são demandas nossas. E quando a gente faz isso, a gente trava o agir de Deus justamente porque é naquela área que cabe a Ele agir e a gente está com a nossa mão trabalhando em coisas que não dependem da gente. Então, existe um conflito de interesse, um conflito de governo aqui. Ou Deus age, ou Deus governa, ou a gente governa. É justamente por isso que muitas coisas estão empacadas. Então é necessário que a gente abra mão do controle do governo daquela área para que Deus assuma o controle. E quando a gente fala sobre soltar o controle, muitas vezes as pessoas entendem que é abrir mão de tudo, entregar tudo para Deus, e não é bem por aí. Soltar o controle fala sobre entender, ter bem claro, definido na nossa mente qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte. Aí sim entra a questão tanto da autossuficiência quanto da dependência. A autossuficiência nasce justamente quando você quer tomar o controle de coisas que não são suas. E a dependência vem justamente quando você abre mão, quando você entrega para Deus e confia nele aquelas coisas que só Ele pode fazer. Agora a gente vai para a Bíblia. Eu quero ler para você dois textos, na verdade, e o primeiro está lá em Gênesis 6. É o chamado de Deus para Noé. A partir do verso 13 está escrito: assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Verso 14. Construa uma grande embarcação. E aí ele vai dar para Noé as especificações, os tamanhos de cada coisa para construir essa embarcação, ou a arca, né? Esse texto fala embarcação, mas é a arca. Se você prestou atenção no texto, o chamado de Deus para Noé foi para construir a arca. Ele fala construa a arca, ele dá as especificações, ele fala para ele entrar na arca com a família e levar um casal de cada animal, né, de cada espécie, mas em nenhum momento Deus falou para Noé que fazer chover era parte dele. Isso parece óbvio e até bobo, mas não é, porque não é. Isso pode parecer bobo e até óbvio demais, mas não é. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus dá instrução específica sobre qual é a nossa parte no chamado, no propósito dele, e a gente constrói a arca, mas fica querendo produzir a chuva também. O problema é que você não pode fazer chover. Inclusive, Deus nunca te chamou para fazer chover. Deus chamou para construir a arca. Ele deu especificações para construir a arca. E isso fala sobre dependência e autossuficiência. Quando a gente entende qual é a nossa parte, a gente não gasta energia, tempo e recurso em tentar fazer chover, em tentar fazer coisas que não nos cabem. E aí a gente precisa abrir mão dessa parte que não nos cabe e depender do Senhor para que Ele mande a chuva no devido tempo. É justamente esse o assunto do segundo texto que eu quero ler para você. Ezequiel 34, a partir do verso 26. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que está no texto de Ezequiel. A primeira é que fala que Deus enviará a chuva no devido tempo, ou seja, no tempo certo. Justamente porque Deus sabe não só o que a gente precisa, mas sabe quando a gente precisa.
E se a gente se afoba para tentar produzir essa chuva fora do tempo, aquilo que era para ser uma bênção se torna um fardo. A segunda coisa que está lá no texto é que ele fala que enviará chuvas que você precisa. Não é a chuva que você quer, não é a chuva que você projetou, é o que você precisa. Então tem muita coisa que Deus também não entrega porque não é o que a gente precisa. E aí volta para a questão da autossuficiência e dependência de novo, tá vendo? Porque quando você aprende a depender de Deus e depende só dele, você começa a confiar que ele vai prover para você somente o que você precisa, porque Deus sabe exatamente o que você precisa. E às vezes você não sabe. E foi justamente isso que Deus começou a fazer no sábado, a me mostrar onde que eu estava sendo autossuficiente, onde que eu estava trabalhando para produzir a chuva, sendo que era para Ele produzir, para Ele enviar, e que eu estava assumindo o lugar dele. Com base nisso, eu comecei a entender e a separar o que é meu, o que é de Deus, o que é minha parte, o que é parte de Deus. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você entenda onde é que você tem o controle, onde é que você precisa agir e onde é que você precisa depender dele. E você voltar a depender dele. O seu trabalho, o seu chamado é para construir a arca, não é para fazer chover. Outra analogia que Deus usou para me ensinar sobre isso foi sobre plantio. Ele falou claramente que a minha função era plantar e regar. O crescimento, a chuva, o crescimento quem vai dar é ele. Aí eu lembrei até de um texto que ele usou para falar comigo também, e eu vou deixar só mais esse já para encerrar o vídeo, tá? É 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. É só a parte final. Ele fala: cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Isso é Paulo falando. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Ou seja, é um trabalho que não é nosso. Fazer crescer não é um trabalho nosso. O nosso trabalho é o trabalho que Paulo fez e que Apolo fez. Um plantou, o outro regou. Você pode plantar e o outro regar, ou você mesmo pode plantar e regar, mas o crescimento é Deus quem dá. Quando ainda essa analogia de plantio, o seu trabalho é plantar e regar, mas você não pode puxar a sementinha que está começando a sair, aquela plantinha que está começando a sair, o broto, né? Porque se você puxar para acelerar o crescimento dela, você mata. Você mata a semente, você mata aquilo que está saindo, aquilo que está germinando, a planta. Então você impede o crescimento dela, impede que ela cumpra o seu propósito. Isso fala sobre paciência também. Então a gente planta, a gente rega, mas o crescimento é Deus que dá no devido tempo, e a gente tem que ter a paciência. E Ele fará o que Ele prometeu. A gente precisa trabalhar muito a nossa estrutura nessa questão de paciência e de dependência, porque Deus, Ele sempre cumpre o que Ele promete. Então é isso que ele me ensinou e ele também talvez queira te ensinar hoje, para você voltar a depender dele, fazer a sua parte e entregar o controle do que depende dele. Então devolva a coroa e o cetro de Deus, deixe ele assumir a cadeira dele, o governo, o controle das coisas que cabem a ele. E isso pode ter certeza que vai acelerar o crescimento, o cumprimento das promessas, a chuva de bênçãos que ele quer derramar, porque ele só vai agir quando você parar de tentar fazer a parte dele. Bom, eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. Se isso acontecer, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva neste canal também. E eu escrevi um devocional para te ajudar na tua jornada também. É um devocional de 31 dias, se chama Devocional Café Sem Açúcar. E nele eu compartilho várias reflexões, conto sobre alguns processos que passei, falo sobre paternidade, sobre cura, sobre muitas coisas. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado. E é isso, eu espero que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.